dessa senhora que está sentada, né? Está bem no alto, para todo mundo ver. Não está no quadrinho aqui na mesa, está lá no alto. E tem um colega nosso, que eu não sei se ele trabalha hoje, que ele passou a seguinte opinião: que nós, quando estamos com um problema de saúde, seja de ordem física, espiritual, mental, isso que todos nós atravessamos, é normal nessa vida, que nós nos coloquemos no lugar daquela criança, peçamos licença, mentalmente falando, e nos imaginemos ali. É um exercício bom. Ele disse que já fez isso, é muito interessante. Inclusive ele trabalha, não sei se trabalha hoje. Muito bem. Um trabalhador dessa casa costuma, Jesus disse: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Eu vim trazer um conflito. O que Jesus quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: que nós iríamos entrar em conflito com o nosso eu interior para tentar melhorarmos. Nós temos que melhorar aqui dentro. Não é necessário que tudo vá bem à nossa volta, se tudo for bem, se tudo à minha volta for como eu quero, aí eu vou ser feliz. Mas aí dá uma esbarrada com o marido, ou se não com a esposa, ou se não com o filho, ou com o vizinho, pronto, lá se foi a minha paz. Não pode ser assim. Não quer dizer que eu já aprendi isso, gente. Eu estou lutando muito com isso. A gente precisa aceitar as pessoas à nossa volta como elas são. Como elas são. E ser felizes com isso. E não querer mudá-las. Tentar mudar a gente mesmo. É difícil, é complicado. Mas o verdadeiro espírita, esse que põe o quadro lá no alto, né? Falando sobre uma ação de Jesus sobre a cura, ele vai ter que lutar até conseguir fazer essa mudança dentro dele ali. Nenhuma evolução espiritual ocorre sem sacrifícios. Muitas vezes nós passamos por uma enfermidade, com respeito a todos aqueles meus amigos aqui presentes, encarnados ou não, que passam, como eu, né, problemas de saúde física, espiritual ou mental. É difícil, eu sei, é complicado. É bom estar falando aqui agora que eu estou bem, eu estou numa boa, né? Mas é na hora da dor, é na hora da doença, é na hora do sofrimento que nós evoluímos espiritualmente. É praticamente impossível, vou usar a palavra impossível, sendo exagerado, tá? É praticamente impossível a gente querer evoluir, né? Querer ser um espírito mais evoluído amanhã, sem sofrer. O sofrimento faz parte da evolução. É uma ferramenta poderosa para a evolução. Infelizmente, tenho isso para falar para vocês. Mas é a verdade, eu tenho que vir falar a verdade. Jesus proclamou uma doutrina que atacava os abusos dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes do templo. Então, quando Jesus, há 2000 anos atrás, muitas vezes eu me perguntei, mas por que Jesus veio numa época tão difícil, né? Roma estava no poder. O poder romano era velho. O imperador dominava os povos, escravizava as mulheres, tirava qualquer chance da pessoa. Ele era o Deus. Havia um materialismo puro ali no Império Romano. E Jesus veio nesse momento. E outra coisa, ele começou a formar os 12 apóstolos, né? Ele podia ter trazido 12 anjos, né, do lugar onde ele estava, 2 anjos celestiais, né, já todos evoluídos. Não, ele veio aqui, veio morar na casa de Pedro. Pedro era o apóstolo mais briguento que tinha.
pedir favor lá, pedir uma ajuda de Jesus, ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu te conheço, você é um cara assim, advogado e tal, e agora você vem aqui pedir ajuda de Jesus? Esse era o Pedro. E o Pedro insistiu muito nessa tecla, até que Jesus trabalhou ele, até Pedro se tornar o líder maior que representou Jesus aqui, depois da partida dele, que coordenou os outros apóstolos. Mas ele era difícil. Muitos cristãos foram sacrificados para seguir o Cristo, mas triunfaram. Então, como eu disse, Jesus veio na época de Roma. O imperador se sentia ameaçado por todas aquelas pessoas seguindo Jesus, né? E perguntava à mulher, ao homem: qual é a tua fé? É Jesus Cristo. Então você vai ser preso e você vai para o circo, você vai ser comido pelos leões, tudo bem? Não tem problema. Eu não vou mudar a minha fé em Jesus Cristo porque você está me metendo medo de que eu vou morrer. Porque eu acredito que existe vida após a morte. Eu tenho plena fé disso. Então, é melhor que eu seja comido pelos leões do que eu participe do Império Romano tão materialista, né? Que persegue inocentes, que aprisiona, que põe para... E as pessoas se divertiam com aquilo, sabe? Formava aquele circo. Hoje ainda nós temos lá o Coliseu, a Margarida, né? Mas ainda é mantido para efeito de turismo, deve ter seus motivos. Mas eu tenho conhecidos da família que foram lá e se sentiram mal, porque tiveram mal-estar. Que o que aconteceu lá não foi brincadeira, né? É isso, meus amigos. Isso é Jesus. Ele escolheu um momento difícil. Ele não escolheu vir para ter um pai e uma mãe assim rico, que tivesse um carro antigo, ou tivesse um iate. Não, ele veio com o filho de Maria, Mãe Santíssima. Ontem foi Dia das Mães, parabéns a todas as mães e as futuras mães. Nós todos dependemos dessas mães, porque o que nós seríamos se as mães não fizessem essa parte delas? Praticamente nós não existiríamos, nós não fluiríamos na vida. Então a mãe foi uma criação de Deus divina. Se o cristianismo fosse melhor, Jesus disse: todos os homens são irmãos e Deus é misericordioso. Isso é uma das falas de Jesus. Então Jesus falava algumas coisas assim, falava pouco, né? Usava muitas parábolas, às vezes não dava para entender o que ele falava. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que vocês devem ter, e é bom ter, né? Para consulta diária e para o Evangelho no lar, né? Então, assim foi Jesus caminhando. E Jesus disse: o Pai, o meu Pai, o vosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, né? Não temam a justiça divina, porque por trás desse Criador não há nada que nos assuste. Ele é de uma bondade inigualável. Assim falava Jesus do Pai, o nosso Pai, e o Pai dele também. Só que vamos salvaguardar a distância, né? Jesus era, há 4,5 bilhões de anos atrás, estava trabalhando na formação desse planeta. Então, um espírito bem antigo no bom sentido, e nós estamos muito longe de atingir ali, mas aproveitamos o máximo do aprendizado dele. E tudo que ele falou há 2.000 anos atrás, graças a Kardec,
graças a Chico Xavier, a Emmanuel, André Luiz, chega até nós com uma riqueza de literatura que é o Espiritismo que nos serve. O Espiritismo é fundamentado em uma literatura vastíssima, riquíssima, muito rica. Dificilmente uma pessoa vai pensar negativamente ou vai pensar em suicídio, né? É muito comum nos dias de hoje, se a pessoa se agarrar a um livro espírita e procurar ali, extrair que tem coisas para ele ali. Se o cristianismo fosse melhor compreendido, isso não se daria. O que acontece? Há 2000 anos atrás, tivemos Jesus. E Jesus não encontrou nossos semelhantes com conhecimento. Eles não conheciam a vida espiritual. Eles achavam o seguinte: morreu, acabou. Aí chega Jesus tentando falar que existe alguma coisa depois da morte, que tudo está lá, que aqui é só uma passagem. Então ele usava parábolas, ele procurava explicar, mas devia ser muito difícil. Então, as famosas parábolas. Aí, entre a crucificação de Jesus, porque crucificaram Jesus, achando que com isso conseguiriam eliminar o cristianismo. Eles crucificaram o homem, mas a ideia, a força do cristianismo aumentou. Foi o contrário. Foi ao contrário. Muito bem. Aí tivemos Kardec, que recebeu essas obras. São basicamente 5 livros, mas não são só 5 livros. Tem todas as revistas espíritas, tem vários artigos, tem mais coisas, mas os 5 livros são os básicos que ele codificou. Porque naquela época o pessoal estava se divertindo com as mesas giratórias. As mesas giravam e aquilo estava se tornando uma atração circense. Todo mundo estava se divertindo com aquilo, chamavam os amigos, bebiam, davam risada e tal. Kardec foi chamado para verificar aquilo, só que ele foi com o instinto de professor, de cientista, de estudioso, e falou: não, aqui tem alguma coisa que não é brincadeira. Então ele começou a falar: para um toque é sim, para 2 toques é não. E começou a ter respostas só pelos toques, sim e não, dos espíritos. Até que encontrou médiuns que tinham condições de psicografia. E começou isso que nós temos hoje, esses livros. Como Jesus, o Espiritismo enfrenta o orgulho. O Espiritismo enfrenta o orgulho. Espírito é orgulhoso. Desculpa. O egoísmo, nós somos egoístas. A ambição, a depravação, o fanatismo. Tem espírito que é fanático. Ele acha que se não for espírito, não vai ser aberta a porta lá. E ele pode se decepcionar. Inclusive, a literatura sobre isso, que diz que na vida espiritual há hospícios só para espíritas. E tem muito presidente de centro espírita lá que tinha atitudes, sabe, achando que ele era o tal, e não era nada. Porque quando nós chegamos lá em cima, quando o Antônio chegar lá em cima, não vai ser perguntado para o Antônio: qual é a tua religião, Antônio? Você é espírita, você é católico, você é protestante, você é ateu? Não. O que vai ser perguntado, o que eu vou ter que dizer para minha consciência é: eu, independente da religião, procurei ser um bom cidadão, procurei ser um bom marido, procurei ser um bom trabalhador na empresa que eu trabalhei, não prejudicando o empresário, né?
Eu fui, então eu tive qualidades. Isso é que nos vai elevar. Não é os diplomas, não é a posição social, nada disso vai ter peso nenhum. Pôr o lampião no mais alto do lugar que vivemos é a função do Espiritismo. Então o espírita precisa pôr os conhecimentos espíritas, não ficar só dentro dele. Ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa trocar ideias, ele precisa, né? O Espiritismo é comunicação. Religião, filosofia e ciência. 3 coisas em uma. Então, Jesus fazia milagres. Como é que vocês vão aceitar o que eu vou falar? Que esses milagres eu não aceitei até outro dia. Depois eu fui estudar mais um pouco e eu vi que eu precisava aceitar. Como é que vocês vão ficar se eu falar para vocês que milagre não existe? Quem quer levantar a mão dizendo que milagre existe? Sei lá, se manifestar. Não acredito. Você acredita que milagre existe? Sim, a vida é um milagre, né? E eu também acredito, mas vejam só, que Jesus, sendo um espírito tão evoluído, ele sabia lidar com as energias que existiam, que nós não sabemos. Então, em Kardec, em algum lugar está lá escrito que o milagre não existe. Não, porque Jesus não falou para os apóstolos: olha, eu estou andando sobre as águas, você também pode andar, Pedro, venha. Pedro vinha andar um pouco e tibuma, né? Porque a fé era fraca e ele afundava. aí o que acontece? Aí veja só, a cura. Jesus falou para os apóstolos: vocês são capazes de fazer o que eu faço. Vocês podem fazer, mas ele não estava falando para eles que era naquela encarnação que eles seriam capazes. Eu acho que daqui milhares de encarnações, nós vamos conseguir fazer aquilo que Jesus fazia, daqui bilhões, né? Porque ele, sendo evoluído, ele sabia manipular, ele conhecia as energias. Assim como quando nós deixamos cair um papel, um objeto no chão, ele cai porque a gravidade, a força da gravidade atraiu, né? A física, né? Então, mas Jesus conhecia todas essas leis e fazia os milagres. E ele falou: vocês podem fazer a mesma coisa que eu. Acreditem. Só que ele não estava se referindo àquela encarnação. Ele estava se referindo a, sei lá, bilhões de encarnações aí para frente. Que aí a gente vai aprender tudo isso, mas a gente vai evoluir muito dessas coisas que nós temos hoje. Ódio, raiva, bronca, inveja, tudo isso vai desaparecer. No planeta vão desaparecer as guerras. Não vai fazer sentido eu roubar uma coisa do meu irmão, o celular, porque é meu irmão. O que é dele é meu. Então eu não vou atirar nele, eu não vou, né? As guerras vão acabar. É claro que não vai ser assim num piscar de olhos, mas nós vamos chegar numa paz extrema. E aí o nosso espírito evolui. O silêncio é uma poderosa ferramenta à nossa disposição. Meus amigos, eu tenho estudado sobre o silêncio, né? E tem uns filósofos religiosos que eles falam muito sobre o silêncio, o poder do silêncio. Quanto que a gente ganha, às vezes, não abrindo a boca. Tá certo, eu vim aqui, né? Eu vou ter que falar, né? Eu não falei que eu vim aqui. Eu não falei para mim pôr meu nome lá, eu não pedi. Então eles me atenderam o meu pedido. Eu não estou aqui forçado, eu pedi. Mas o silêncio, ele é de uma nobreza. Porque a pessoa que sabe fazer silêncio, sabe que o outro fala, agride, fala, machuca ele, mas ela não revida, não responde, fica em silêncio, a pessoa fica sem ação.
E a pessoa que faz o silêncio, ela alcança uma paz. E aquele que fica falando fica meio desnorteado e bravo. Mas como que essa pessoa pode ficar em silêncio? Eu estou ofendendo ela. Vamos praticar o silêncio. É difícil também. Tudo que eu estou falando hoje é difícil, mas não é impossível, né? E não quer dizer que eu consegui também, tá? O equilíbrio, a estabilidade e a serenidade virão se mudarmos o nosso ego. Ou seja, se eu mudar as exigências que eu faço aqui dentro, de tudo a meu respeito, tudo em minha volta, eu vou exigir que a minha esposa seja o que eu quero. Ela vai esquentar minha comida, vai ligar na televisão quando eu estou assistindo o jogo, não vai reclamar. E eu vou lavar os pratos, ela já lava, não, fica aí e tal, né? Mas não devia ser assim, né? Eu acho que ainda mais hoje, assim, na minha época era assim. Mas hoje eu vejo muitos jovens pais que lavam as fraldas dos filhos. Isso é muito bonito, isso é um progresso. Houve um progresso no relacionamento do homem dentro da família. A mulher também agora vai trabalhar. Então quando a criança acorda no meio da noite, não é só a mulher que fica sem dormir, o marido também muitas vezes acorda e vai lá embalar a criança, vai trocar a fraldinha, né? Isso é certo. Não é o que eu fiz, tá? Eu sou de uma geração antiga que era muito a gente deve. Jesus nos convida a ter paz, evoluindo o nosso ego. Muito bem. Na paz mencionada por Jesus, não podemos abrir mão da serenidade e do equilíbrio interior. Deus sempre vai nos proteger. Deus sempre vai nos proteger. Eternamente e de forma eterna. Venha a pandemia, venha a guerra, mas sintamos a tranquilidade de nos apoiarmos no Criador, ter fé nele, porque o que vier dele vai ser o nosso melhor. Agora, meus amigos, está chegando a nossa hora, vocês vão começar o tratamento de vocês. E eu ia pedir a colaboração de vocês. Eu vou pedir a colaboração de vocês. Como ontem foi o Dia das Mães, eu queria rezar a Ave Maria. Só que eu não quero rezar a Ave Maria. Eu queria ouvir a voz de vocês, o mais alto que vocês puderem, homenageando a Mãe de Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é convosco. Nós te agradecemos por esta casa, por estes amigos que aqui vieram, que eles saiam daqui felizes, confortados, com a fé, sabendo que tu, ao chorares ao pé da cruz de teu filho, tu nos inspiraste a ter mais fé nesse Jesus. Que assim seja, meus amigos.